Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou Adriana Ferraz e esse é o História Contada. No capítulo anterior eu estava falando sobre após o nascimento da minha segunda filha. Vamos retomar daqui, mas antes eu gostaria de compartilhar a experiência do nascimento da minha segunda filha. Vou dar com muitos detalhes, mas o meu médico sempre foi muito incrível. Ele fez o pré-natal da Júlia e o parto, da Andy, o parto, e se tornou uma pessoa muito querida e amiga. E a gente se envolveu, e teve várias situações também envolvendo na questão do nascimento. Mas meu ponto é, aquilo que a gente deseja, Deus nos surpreende, nos dá ainda melhor, porque minhas filhas são tudo que eu sempre imaginei, plus um pouco mais. É tipo, você planejar, você pensar na gravidez, né? Quem é mãe, quem já foi mãe sabe, quem não é mãe também tem esse sentimento de uma outra maneira. Quando você tá formando a vida, aí você começa a fazer os seus desejos. Tem aquelas músicas que a gente ouve, né, durante a gravidez. Começa a pensar como eu queria que meu filho fosse, manifesta, né, através do amor. E elas são mais do que eu pudesse sonhar, nem imaginar, sonhar. Perfeitas, lindas, e é por elas. No vídeo anterior eu falava sobre a denúncia que teve os policiais que foram na nossa residência, em Nova Dias d'Ávila. Eu gostaria de falar sobre isso, sim. Era uma sexta-feira, quinta-feira, pouco depois do Ano Novo. Eu tava com catapora, minha filha pegou catapora, passou pra mim e eu passei pro bebê, pra minha segunda filha, que tinha acabado de nascer. Tava com 3 meses. E nessa sexta-feira, minha mãe tava lá em casa, cuidando da bebê, porque eu tava coberta. A mais velha já tava secando, já tava curada. E daí, o pai dela estava saindo de casa de carro e eu pedi pra ele passar na farmácia e me trouxesse mais perganamato de potássio pra tomar banho. Na hora que ele saiu com o carro, eu ouvi o portão abrindo e fechando, o carro saindo. E minutos depois, eu ouvi batendo no portão. Eu perguntei quem é. Daí ele falou, era o pai das minhas filhas de volta. Sou eu. A polícia tá aqui. Me assustei, achei que era brincadeira. Abri o portão. Quando eu abri, ele entrou, mais 7 homens entraram. Não estavam de uniformes, mas tinham distintivo. E falaram que precisavam fazer uma averiguação, checar a casa, porque tinham recebido denúncias. E foi muito estranho, porque eles seguraram o pai das minhas filhas lá fora e os outros foram entrando. Minha mãe estava na cozinha, sentada, e ela se assustou, achou que era um assalto, ela começou a passar mal. E quando ela foi se levantar, o policial falou, não, a senhora fica aí. Ela falou, não, eu preciso da minha medicação, não tô passando bem. Daí, ele permitiu que ela pegasse a medicação dela, tomasse e voltasse pro mesmo local, ficar sentada aguardando. A minha filha mais velha, se ela havia entendido, ela entendeu pouco. Tava jogando videogame na sala, o bebê com catapora estava no berço, no quarto, dormindo, e eu estava na sala também, e eu tava de pijama bem à vontade, porque eu tava com muitas bolhas no corpo, e eu lembro que eu pedi licença para ir trocar de roupa, eles não me permitiram. Eles mandaram eu ficar no canto que eu estava, tipo, parada no local, enquanto eles checavam a casa. E aí eu comecei a rebater, discutir, não, vocês não podem invadir minha casa, cadê o mandato? Daí ele falou, não, tá o mandato, eu tô com a queixa, mostrou os documentos, mostrou o distintivo, e falou, a gente tem que fazer uma verificação. Checaram os armários, guarda-roupas do quarto, meu e do pai das meninas, retiraram tudo de dentro e seguraram ele na varanda, 2 policiais seguraram ele na varanda. E foi um momento assustador. E fizeram essa batida e eu perguntei sim, mas eu preciso saber que acusação. Foi quando o policial me mostrou a queixa. Alguém havia denunciado o pai das minhas filhas. Haviam dito aqui na casa que eu estava um tempo fora. Acontecia... Sei que não encontraram, se estavam procurando algo, não encontraram, foram embora, pediram desculpas, se explicaram, conversaram e eu tentei me explicar também. Me desculpar também por ter questionado demais, né? Porque no começo eu questionei já num tom. Por fim, eles foram embora e o pai das minhas filhas saiu logo depois para fazer umas ligações.
Depois ele voltou jurando que não sabia do que se tratava, o que estava acontecendo, que estava apavorado, que tinha alguém contra ele, que era inveja. Várias teorias. Por fim, nos mudamos novamente. Fomos para Recife. E foi uma coisa muito rápida, assim. Foi uma mudança flash, instantânea. Vamos mudar. Fomos para Recife, não para Jaboatão dos Guararapes, do lado, Candeias. E, por sorte, reencontro aí minha prima. Ela já tinha um filho. E a gente conseguiu se reconectar de novo, né? Poder estar juntas novamente, minha tia, as pessoas que eu amo da minha família em Recife. E foi um tempo, passamos um certo tempo lá. E a situação era a mesma, né? Nesse momento estava uma situação neutra. Não existia nem tanto up, down, não tinha tantas situações de abusos, de violência, não tinha tanta. Incrível. Teve algumas situações estranhas que não valem a pena nem ser comentadas, porque essa história é tão longa, gente. Isso aqui não é nada. Tem muita gente que já tá... Nossa, desculpa pra quem está se sentindo muito mexido, chocado. Mas é sobre isso. É sobre não se calar mais. Sabe por quê? Quando a mulher vira estatística, quando a notícia aparece na televisão e a própria notícia fala que tem vídeos e áudios de antes, de quando pediu socorro, e aí todo mundo quer assistir, quer ouvir. Por que não antes? Por que não falar mesmo? Desde que todo mundo se junte, se una, ninguém solta a mão de ninguém. Eu não vou me calar. Claro que eu tenho que cortar alguns detalhes porque é muita história. Mas, obrigada por ficarem até aqui. Nos vemos em breve.